Aceita um cafezinho? Ah, eu quero. Café no Bom Dia. Chegou a hora do nosso café aqui no Bom Dia Gazeta e eu comecei o programa falando hoje sobre o Dia da Imigração Judaica, né? Esse dia tão especial que é comemorado hoje, dia 18 de março. Quem está aqui do meu lado, ao vivo aqui nos nossos estúdios, é o Rabino Dor Leon Atar, que vai conversar com a gente sobre o livro dele e também um pouquinho sobre a religião judaica. Rabino, bom dia, tudo bem? Bom dia, Renata. Muito obrigado por estar aqui, muito prazer. Adorei o lugar. Sempre a gente olha de fora da Paulista, nunca entra dentro, mas é muito agradável. Obrigado pelo convite. Obrigada pela sua presença aqui, Rabino. Eu queria, antes da gente começar o nosso bate-papo, ele que está lançando o seu segundo livro, né? Oficialmente, é o primeiro em editora, mas eu tenho os... Já tem outros livros, sozinho, né? Mas acho que eu vou partir para trabalhar bem com essa editora, porque me agradou bastante. Ah, que bom. Já já a gente vai falar do livro. Mas antes, Rabino, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Você que veio de Israel, é judeu. E explica para os nossos ouvintes o que é um rabino, o que faz, quais são as suas atividades. A primeira coisa é para entender que o povo judeu tem história de mais de 3.000 anos. E não uma moda que começou ontem, realmente todo mundo conhece, quem também, se a pessoa é cristã, se é muçulmano, todo mundo originou de alguma forma do judaísmo. E o povo judeu sempre tinha aquele temor, aquele respeito para os líderes religiosos, que é uma referência de sabedoria, de conhecimento na comunidade judaica. Esses são chamados rabinos, que a comunidade considera líderes, professores, orientadores, entendeu? Pessoas que estudam, dedicam a vida para o estudo da Torá, para ensinar os outros. Esses são considerados rabinos. E você veio para o Brasil por qual motivo? Na verdade, eu vim para o Brasil, vai fazer 14 anos atrás, eu vim por negócios. Como bom judeu, né? Eu vim por negócios e eu fiquei tanto pela missão, tanto pela hospitalidade dos brasileiros, que agradou muito. Que realmente hoje a gente falou que o dia da migração judaica para o Brasil, que realmente muitos judeus vieram para o Brasil por causa dessa porta aberta que os brasileiros, o calor brasileiro, tinha para os refugiados, os judeus que fugiram da Europa ao longo dos últimos 200 anos. Agora, Rabino Dor, conta aqui para os nossos ouvintes. Tem 14 anos que você veio para o nosso país. E o que você já aprendeu? O que é muito diferente? O que você tenta... o que as pessoas às vezes falam assim, nossa, é muito diferente o judeu, ou que são parecidos? Olha, uma coisa eu aprendi que Israel, se você sabe, está do outro lado do mundo. Então, realmente é oposto. Não tem como comparar. Realmente eu aprendi a ser mais paciente. Muito paciência precisa. Também para conhecer uma nova cultura, novas pessoas, a língua. Você precisa aprender a ser mais paciente. Tentar falar em tons mais baixos. Hebraico, em Israel a gente fala com tons muito altos. E quando eu falo com amigos meus em hebraico, o brasileiro acha que a gente está brigando, mas não é. Então a gente aprende a falar um pouco mais baixo e aprender a entender que, na verdade, o Brasil tem o ritmo dela. Viver no ritmo daqui, fazer o meu dever, fazer o que depende de mim, mas as coisas vão acontecer no ritmo do Brasil. A gente sabe, acabou o carnaval, aí começa... Vai começar... Não importa se você fala, não, eu vou começar... De alguma forma, a energia muda e tudo começa a funcionar de repente. Isso não vai mudar. Então, seguindo o ritmo do Brasil, fazendo a coisa que tem que ser feita, realmente muita paciência. E essa é para a vida. Né? E você assim, consegue manter a tradição mesmo morando aqui? Olha, a comunidade judaica em São Paulo, principalmente, é muito forte, muito tradicional e muito religiosa. Então não é tão difícil você ser um judeu praticante em São Paulo. Se você, por exemplo, vai para
Minas Gerais, Amazônia, onde tem comunidade muito pequena, aí pode ser mais difícil. Mas aqui tem mercados com comida kosher, que é comida adequada dos judeus, tem escolas judaicas religiosas, tem sinagogas, tem todas as festas, comemorações comemoradas. É muito até é fácil ser judeu religioso aqui em São Paulo. Uhum. E a gente, por exemplo, tem algumas sinagogas aqui na cidade de São Paulo, a gente vê bastante, mas não são todas as pessoas que podem entrar, Rabino, ou tem que ser convidadas, como é que funciona? Olha, são duas questões. Primeira coisa, você tem que entender que judaísmo, a gente não promove ou não faz um trabalho missionário para pessoas virar judeus. Uhum. Então, não tem necessidade o não judeu vir na sinagoga. Cada um segue a religião dele, a fé dele. Agora, se a pessoa quer conhecer, quer aproximar, saber mais, simplesmente entrar em contato com o rabino do tal sinagoga, alguns vão convidar, outros vão recusar. O segundo ponto que temos que levar em consideração é a segurança. Essa semana já são 4 ataques de terror, tanto em mesquitas, tanto em Israel, tanto nos Estados Unidos, e realmente, o alvo, infelizmente, muitas vezes são os judeus. Então, por questão de segurança também, você sempre vai ver que tem muita segurança, muralhas bem altas, portões de segurança. Então, essa também dificulta algumas certas pessoas entrar, bater na porta. Não é tão... E conseguir entrar. A gente, por exemplo, a gente pode... eu já fui algumas vezes no Centro de Cultura Judaica, né? E a gente percebe isso mesmo, a segurança, né? Que é bem, bem diferente ali próximo ao metrô, quando tem alguma atividade que é aberta para todos. Lá, como é aberto, a segurança é muito maior do que uma sinagoga que tem nos mais muros. restrita, né? Exatamente. Lá tem muito mais segurança, tem até negócio que você passa a sua bolsa em máquina de detector de metais e tudo. Tudo questão que, infelizmente, o povo judeu é um alvo de terroristas, segundo a segurança. Apesar que no Brasil não é tão assim, não. É muito tranquilo aqui no Brasil, graças a Deus. Que bom, né? Agora, Rabino, eu quero saber, porque o Rabino Dor Leon Latar, ele está com um livro aqui, O Segredo da Prosperidade Judaica. E tem um capítulo aqui que eu já achei tão engraçado, porque eu falei, é isso mesmo, porque ele já vai tirando os mitos, porque todo mundo fala, judeu é rico. Amém. Judeu tem dinheiro. Conta pra gente essa história. Olha, até hoje eu estou esperando ver a conta do banco adequada com esse mito, porque na verdade o que acontece? São 2 pontos. Se você falar de prosperidade, a pessoa diretamente, naturalmente, vai pensar em dinheiro. O segundo, você falar judeu, a pessoa também vai pensar em dinheiro. Só que esse mito, na verdade, foi sugerido nas épocas medievais, quando os judeus eram proibidos na Europa praticar qualquer trabalho, agricultura, ou ter até terra para trabalhar. Então, a maioria dos judeus optaram para ser emprestadores de dinheiro. Aí que surgiu os bancos, os grandes institutos financeiros. Mas, na verdade, começou assim. Você quer comprar os grãos, eu empresto você o dinheiro. Quando você recolhe e vende a plantação, você me devolve com juros. E esse foi o trabalho dos judeus. Que eram econômicos, né? Porque guardavam dinheiro para poder emprestar. É um pensamento financeiro. Você não gasta tudo que você tem, especialmente em épocas que não tinha igual nós temos hoje tudo. Você sempre pensar em gerar um negócio. E também uma coisa que eu falo, você sempre tem um capital para gerar um negócio. Se você não tem o capital, você não gera negócio. Então os judeus emprestavam dinheiro e como que ninguém gosta de devolver com juros, então começaram essas provocações, essas histórias que os judeus são gananciosos. Deu trava na língua essas palavras aí. Gananciosos, só quer dinheiro, só aquilo, mas na verdade era um negócio dos ambas das partes. Mas também não foi todos, não só a maioria. São algumas, claro que os maiores banqueiros também aqui em São Paulo são judeus, isso não é secreto, mas a questão é que não todos os judeus são ricos.
Infelizmente, a maioria dos judeus são classe média para baixo. Mas é algo que tem que falar, que o índice de milionários e bilionários, tem 15 milhões de judeus no mundo inteiro. Okay? A quantidade de milionários e bilionários que você tem é o maior do mundo. Porque você tem 200 milhões de brasileiros. Você faz a porcentagem, quantos brasileiros são milionários, bilionários, você não vai chegar nem à porcentagem do que tem de judeus. E São Paulo, uma cidade também, que a segunda cidade que mais tem milionários e bilionários judeus no mundo, depois de Nova York. Olha, em São Paulo. Em São Paulo. E a comunidade judaica, vamos falar, graças a Deus, é bem próspera aqui, mas do outro lado, tem muitas pessoas, a comunidade também ajuda centenas, até milhares de pessoas com necessidades, famílias, pessoas que não são da comunidade judaica. Não, são judeus, os judeus são mesmo, judeus que também. até ajuda a alimentar, que não tem comida. Então, a comunidade por si ajuda a própria comunidade. Que a gente, na verdade, eu recomendo para toda a comunidade fazer isso. Você ajuda a sua família, ajuda depois suas vizinhanças, depois sua rua, aí vai. Aí cada um vai crescendo, vai cuidar. Naturalmente, você vai ajudar a sua família, acho que você vai ajudar a minha. A gente não que a gente não ajuda os outros, a gente ajuda a primeira coisa a nossa família. Portanto, você pode ver, tem muitos ONGs que ajudam também os não-judeus. Isso não é restrito só para judeus. Agora, Rabino, um outro, o que a gente ouve muito falar, você vai dizer se é mito ou se não é, que, por exemplo, que os judeus, eles só têm amizades ali com os judeus, que não se misturam com o brasileiro. Isso é verdade ou não? Você tem filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Seus filhos têm outros amigos que Olha, não eu são mesmo, judeus? Eu posso te falar, eu pessoalmente, eu tenho muitos amigos não judeus. Eu tenho... Vou fazer, tem uns que são até melhores do que amigos judeus. Mas, de novo, pessoas são pessoas. Como os judeus... são pessoas, como você tem convivência só com a sua comunidade, não que você não vai ter amizade com outras, a chance que você vai chegar a ter amizade é qualquer outra comunidade que vai viver entre si mesma. Não que a gente está fechado. Por exemplo, tem muitos judeus que trabalham com os judeus, tem parceria com os judeus, entendeu? São sócios com os judeus. Não é nada. É mito. É mito por causa que, por exemplo, eu escuto isso bastante. Uma pessoa chegou para mim e falou, eu vi um judeu na rua, fui cumprimentar ele e me ignorou. Os judeus são assim? Eu falei, meu amigo, qualquer pessoa que você vai na rua, que você não conhece, vai cumprimentar, vai te ignorar. Não porque o cara é judeu. Entendeu? Tenta você cumprimentar qualquer pessoa aqui na Paulista que você não conheça. Ele achar que vai te cumprimentar de volta é difícil. Exatamente. Não porque o cara é judeu, porque é estranho, ele não te conhece. Entendeu? Então, esse tem muito. Então, a pessoa também titula os judeus dessa forma, mas também, hoje nós estamos no mundo cosmopolitano, nós vivemos juntos, vivemos no Brasil, a comunidade judaica estava muito ativa nas eleições, últimas eleições, tanto estaduais, tanto federais, e tinha um envolvimento bem legal, tanto com os judeus, tanto com não judeus. Agora, Rabino, a gente voltando aqui para o livro, né? O Segredo da Prosperidade Judaica. Por que você teve essa vontade de escrever, de falar sobre esse assunto? Você acha possível, por exemplo, uma pessoa que está nos ouvindo agora, eu quero ter prosperidade na minha vida, ela lendo o livro, ela tem como mudar, mesmo depois de fazer tantas coisas erradas? A gente fala assim, os sábios judeus falam, enquanto você está vivo, dá para consertar. A única coisa que não dá para consertar ainda é a morte. Não mesmo, Então, enquanto você está viva, dá para consertar tudo. Não prometo que vai ser fácil, mas é possível. Agora, a questão, o livro, a gente tem uma brincadeira entre uns amigos. Sabe como você fica rica? Escreve um livro sobre como ficar rica. Aí fica rico. Todo mundo vai querer. Não, mas na verdade, o livro ele toca vários assuntos. Um assunto só
é a questão financeira. Você tem vários outros assuntos dentro que ligados à prosperidade, que apesar que a maioria das pessoas acha que prosperidade é principalmente dinheiro, mas na verdade o dinheiro é apenas uma ferramenta. Vou falar no livro, uma ferramenta para você atingir o que você quer na vida. Quanto mais dinheiro você tem, mais fácil para você alcançar e atingir os seus objetivos. Agora, entre isso você precisa ter a saúde. Se você não tem saúde, não importa quanto dinheiro você tem. Agora, você tem saúde, você tem dinheiro. Se você não tem o motivo de levantar da cama, o porquê sair da casa e fazer alguma coisa, então, para que você precisa ter saúde e dinheiro? É o que chama propósito de vida. Se você não sabe qual é o seu propósito, se você tem aquele por que levantar da cama, por que acordar, não importa quanto dinheiro você tem. E você pode ver isso na epidemia de depressão que atinge a classe média para cima. O pobre não tem tempo para ficar depressivo. Ele tem que sobreviver. Mas essa é uma epidemia. A depressão veio por causa de falta de propósito. O Rabino até fala eu tô lembrando uma parte aqui no livro, que você linka a depressão com a pessoa tem raiva de si mesma, de alguma coisa que ela não, que ela acabou não colocando para fora, aí vem a depressão? Por exemplo, quando a pessoa vive em conflito, em frustração com si mesmo, que eu não consegui, não isso, não aquilo, e fica essa raiva. A raiva que ele não sabe para onde direcionar, porque é contra si mesmo. Ele pode culpar o mundo inteiro, mas dentro ele sabe que a falha era dele. Ele tenta mascarar isso. Mas essa raiva, com o tempo, começa a virar uma depressão. E essa é uma das maiores epidemias que temos hoje, da depressão. E o que acontece? Quando a pessoa entende que ele tem um propósito, e o propósito é para sair, para fazer, vai fazer aquela sensação de missão cumprida, que eu sei o que vim fazer aqui nesse mundo, a sensação de raiva não vai ter, não vai sumir. Vai ter a gratidão, vai ter a alegria, vai ter a satisfação com si mesmo. É o mais importante, que eu também falo no livro, o amor para si mesmo. Que essa também é uma coisa tão importante, que eu escuto muitas pessoas falando, essa é famosa, ama o próximo como a ti mesmo. Mas eu te pergunto, você se ama? Você realmente como você pode amar o próximo se você nem ama a si mesma? Esse é o maior problema que nós temos hoje, a pessoa não se ama. Que o amar a si mesmo não tem a ver com vaidade exagerada, não tem a ver com soberba, não tem nada a ver com isso, né? Você totalmente precisa dessas coisas se você não se ama. Entendeu? É o que exatamente. Eu ia falar, desculpa a língua, mas aquela mulher que apaixona por um vagabundo, ele tenta justificar como que ele isso e aquilo, mas tu não sabe que o cara não presta. Mas, de novo, a falta de amor para si mesmo. Isso significa o quê? Conhecer seus valores, saber suas habilidades é o mais importante. Que eu finalizo grande parte do livro e entrar em ação. Botar tudo que você sabe, todas as habilidades, todas as qualidades e aplica em ação. Não ação no banco de ações, mas ação física. Vai, ajuda os próximos, faz um pouco mais do que ontem. Faz o que você realmente sabe que você é capaz de fazer e faz. Não dá desculpas, não deixa para amanhã. Isso vai gerar raiva contra si mesmo, porque você sabe que você falhou. Mas vai culpar quem? Isso gera depressão. E eu consegui, não duas pessoas, várias pessoas que estavam com depressão, se tratando anos com profissionais de saúde, aplicando técnicas simples de mentalidade, a depressão acaba. Olha só, que
coisa boa, né? Então, para os nossos ouvintes aqui, a gente está conversando com o Rabino Dor Leon Matar. A gente está falando um pouquinho do livro dele, O Segredo da Prosperidade Judaica. E, Rabino, então, eu acho que o principal dessa nossa conversa aqui, né, para quem está acompanhando a gente em casa, é a pessoa ter um propósito de vida, ela ter o porquê ela está vivo, e porque se ela não tem um objetivo, não tem um propósito, então ela fica para lá e para cá e acaba não conseguindo fazer nada. Olha, no livro eu escrevi sobre o triângulo da prosperidade. Que o triângulo ele tem os 3 pilares. O primeiro pilar, saúde, equilíbrio emocional e físico. O segundo, equilíbrio ou liberdade financeira, que os 2 lados do triângulo. A base do triângulo é o propósito de vida. Sim, ele é a base do triângulo porque é o mais importante. Mas sozinho, ele não também ajuda. Porque não adianta também você saber qual é o seu propósito, mas você está sem saúde ou sem dinheiro. Então, por isso é importante esse triângulo, essa ideia de prosperidade, ser equilibrada. Esse triângulo tem que ser equilátero. Não adianta ser aquele triângulo de Pitágoras que aprendemos na escola, porque não é equilibrado. Tem muita saúde, tem propósito, mas não tem dinheiro. Ou tem muito dinheiro, não tem saúde, mas depressivo. Então é importante equilibrar todos os pilares do triângulo, e com isso você alcança a prosperidade verdadeira. Tá certo, olha só, a gente está conversando aqui com o Rabino Dor Leon Matar, falando sobre o segredo da prosperidade judaica, nesse dia tão especial, né, dia 18 de março, dia da imigração judaica, né? A gente tem bastante imigrantes judeus aqui na cidade de São Paulo, principalmente no bairro do Bom Retiro, em Janópolis. E São Paulo é a maior comunidade judaica ou não? No Brasil, São Paulo sim. No Brasil é? No Brasil, sim. Olha só, a gente tem bastante mesmo. Infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, né? Passou tão rápido, eu tenho tantas perguntas, mas o tempo não dá mais. Mas eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, Rabino, que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes. Olha, no livro, primeira coisa, ler o livro. Ler o livro. Primeira coisa, ler o livro. E a mais importante, pega algo que você sabe que você tem que fazer ou quer fazer e aplica. Entra em ação. Não espera amanhã, não espera semana que vem, não espera depois das festas, depois disso, depois daquilo. Nunca vai vir. Né? Agora. Não existe depois. Então, se isso é uma coisa só, faça. Tá certo. Você está nas redes sociais? Se alguém quiser entrar em contato? Facebook, estou em Instagram, YouTube, eu tenho canal no YouTube. É muito fácil de achar. Rabino Dor Leon Matar, no Facebook é Dor Atar, Instagram também. Eu sou cara muito social, então nas redes sociais. É fácil de achar, só mandar oi, eu sou curtir, que a gente sempre manda notícias, novidades, e tem muitas coisas para acontecer esse ano. Que legal, muito obrigada. Sucesso com o segredo da prosperidade judaica. Amém. Obrigada. Obrigado, Renata. Muito obrigado. Nós conversamos com o Rabino Dor Leon Matar, ele que falou aqui sobre, sobre os judeus aqui na cidade de São Paulo e também sobre o livro Segredo da Prosperidade Judaica. Gazeta.